Você tem mais de 60 anos e percebeu que suas ereções já não são tão firmes como antes? Você acorda sem aquelas ereções matinais que antes eram normais? Sente que seu desejo está caindo junto com sua energia? Ouça isso com atenção, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida íntima e sua saúde geral. E tudo começa com algo tão simples quanto o que você faz justo antes de dormir. Este é o aviso. Se você não fizer isso antes de ir para a cama, seu corpo começará a se desconectar do seu potencial sexual. E não por causa da idade, mas por uma acumulação de erros que muitas vezes passam despercebidos. Como médica, digo com total clareza: a qualidade das suas ereções noturnas e matinais é um dos melhores indicadores da sua saúde cardiovascular e neurológica. Quando elas desaparecem, é porque algo dentro de você está falhando. Mas antes de entrar na solução, deixe-me explicar algo-chave. O que acontece com seu corpo enquanto você dorme? Durante o sono profundo, especialmente na fase REM, seu corpo ativa uma série de processos vitais para sua regeneração, e um deles é a produção e manutenção das ereções espontâneas. Sim, mesmo que você não tenha relações sexuais, seu pênis se ativa enquanto você dorme. Isso ocorre entre 3 e 5 vezes a cada noite, de forma natural. Por quê? Porque é uma forma de manter o tecido erétil saudável, porque estimula a circulação e oxigenação do pênis e porque ajuda a preservar a sensibilidade e o desempenho sexual. E o que acontece quando essas ereções noturnas desaparecem? O tecido começa a atrofiar, o fluxo sanguíneo diminui, reduz a elasticidade do corpo cavernoso, aumenta o risco de disfunção erétil permanente e isso pode acontecer sem que você perceba, silenciosamente, noite após noite, até que um dia simplesmente não responde mais. A ciência médica tem demonstrado que o processo de ereção é complexo e envolve múltiplos sistemas do organismo. O sistema nervoso central precisa enviar sinais corretos, o sistema vascular deve estar funcionando adequadamente, os níveis hormonais precisam estar equilibrados e o tecido peniano deve estar saudável. Qualquer falha em um desses sistemas pode comprometer a função erétil. Durante o sono, especificamente na fase REM, ocorre liberação de neurotransmissores que estimulam a produção de óxido nítrico. Esta molécula é fundamental para o relaxamento da musculatura lisa dos vasos sanguíneos penianos, permitindo maior afluxo de sangue e, consequentemente, a ereção. Sem esse processo noturno regular, o tecido erétil gradualmente perde sua capacidade funcional. O envelhecimento naturalmente diminui a produção de testosterona, mas não deveria eliminar completamente a capacidade erétil. O que frequentemente observamos em consultório são homens que, por hábitos inadequados, aceleram esse declínio de forma desnecessária. A boa notícia é que muitos desses fatores são controláveis e reversíveis. Então, o que você pode fazer antes de dormir para evitar isso? Aqui vai a chave que ninguém te conta. Jante pelo menos 3 horas antes de se deitar. Comer pesado antes de dormir bloqueia a circulação. Seu corpo se foca em digerir, não em regenerar. Isso reduz a produção de óxido nítrico, a molécula que permite a ereção. E se ainda por cima você consome álcool ou doces à noite, o efeito é ainda pior. O processo digestivo requer grande quantidade de energia e fluxo sanguíneo direcionado para o sistema gastrointestinal. Quando você se alimenta próximo ao horário de dormir, seu organismo prioriza a digestão em detrimento dos processos regenerativos que deveriam ocorrer durante o sono. Além disso, níveis elevados de glicose no sangue interferem na função endotelial, prejudicando a capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatarem adequadamente. O álcool, embora possa inicialmente parecer relaxante, é extremamente prejudicial para a função sexual. Ele suprime o sono REM, exatamente a fase onde ocorrem as ereções noturnas. Além disso, o álcool diminui a sensibilidade, reduz os reflexos sexuais e interfere na produção hormonal. O consumo regular de álcool pode levar à atrofia testicular e redução significativa dos níveis de testosterona. Evite telas 60 minutos antes de dormir. A luz azul do celular ou da TV suprime a melatonina, o hormônio do sono profundo, e sem sono profundo, não há ereções noturnas. Além disso, a falta de descanso gera estresse e o estresse mata o desejo. A melatonina é produzida pela glândula pineal em resposta à escuridão. Esta substância não apenas induz o sono, mas também tem propriedades antioxidantes e neuroprotetoras importantes para a função sexual. A exposição à luz artificial, especialmente comprimentos de onda azuis, engana o cérebro fazendo-o pensar que ainda é dia,
suprimindo a produção de melatonina. O cortisol, hormônio do estresse, tem efeito direto e negativo sobre a testosterona. Quando os níveis de cortisol estão elevados, a produção de testosterona é inibida. Isso cria um ciclo vicioso onde o estresse leva à redução do desejo sexual, que por sua vez gera mais ansiedade e estresse. Quebrar esse ciclo é fundamental para restaurar a função sexual adequada. Faça esta respiração antes de se deitar. 2 minutos. Inspire por 4 segundos pelo nariz. Segure o ar por 4 segundos. Expire lentamente pela boca por 6 segundos. Isso ativa seu sistema parasimpático, que te relaxa, repara e melhora sua circulação. Faça 5 vezes e vai notar como seu corpo entra em estado ideal para dormir e regenerar. Esta técnica respiratória tem base científica sólida. O sistema nervoso autônomo é dividido em simpático, responsável pela resposta de luta ou fuga, e parasimpático, responsável pelo descanso e regeneração. A respiração controlada e profunda estimula o nervo vago, ativando o sistema parasimpático e reduzindo os níveis de cortisol. Quando você respira de forma controlada, aumenta a variabilidade da frequência cardíaca, indicador de saúde cardiovascular e capacidade de recuperação. Isso melhora a circulação periférica e facilita os processos regenerativos que ocorrem durante o sono, incluindo a manutenção da saúde sexual. Beba um copo de água morna ou infusão natural. Seu pênis precisa de boa hidratação para se manter firme. A desidratação noturna espessa seu sangue, dificulta o fluxo e pode causar microlesões no tecido erétil. Um chá de gengibre, canela ou ginseng é perfeito antes de dormir. A hidratação adequada é crucial para a função erétil porque a ereção depende do influxo de sangue para os corpos cavernosos do pênis. Quando você está desidratado, o volume sanguíneo diminui e a viscosidade aumenta, dificultando o fluxo sanguíneo. Além disso, a desidratação pode levar à formação de microtrombos que podem danificar o endotélio vascular peniano. As plantas medicinais mencionadas possuem propriedades vasodilatatórias e anti-inflamatórias comprovadas. O gengibre contém gingerol, substância que melhora a circulação periférica. A canela possui cinnamaldeído, que tem efeitos positivos sobre a sensibilidade à insulina e função endotelial. O ginseng contém ginsenosídeos, compostos que estimulam a produção de óxido nítrico. E, acima de tudo, durma pelo menos 7 horas. Dormir menos de 6 horas por noite reduz a testosterona, em até 30% e sem testosterona. Não há desejo nem potência. O sono é quando seu corpo produz a maior parte dos hormônios sexuais. Durante o sono profundo, especificamente entre as 22 horas e 2 horas da manhã, ocorre o pico de produção de hormônio do crescimento e testosterona. Estudos demonstram que homens que dormem apenas 5 horas por noite têm níveis de testosterona equivalentes a homens 10 anos mais velhos. A privação do sono também aumenta os níveis de cortisol, hormônio que inibe a produção de testosterona. Estabelecer um horário regular de sono e garantir qualidade adequada é uma das medidas mais eficazes para manter a saúde sexual. Você se identificou com isso? Deixe o 1 se já está tendo dificuldades com suas ereções matinais. 0 se quer prevenir antes que seja tarde. E se aprendeu algo novo hoje, escreva "Estou acordado" nos comentários. Porque falar sobre isso também faz parte de ser um homem consciente. 3 exercícios matinais que reativam o fluxo sanguíneo para o pênis em menos de 5 minutos. Na primeira parte, falamos sobre o que você deve fazer antes de dormir para não perder suas ereções. Agora vamos falar sobre o que fazer ao acordar. Porque sim, o que você faz nos primeiros minutos do dia pode fazer a diferença entre um dia com energia, circulação ativa e desejo, ou um dia de fadiga, apatia e ereções fracas ou inexistentes. Ouça isso com atenção. O pênis não tem ossos, mas precisa de movimento. E não apenas movimento sexual, mas movimento corporal e vascular. Por quê? Porque as ereções dependem do fluxo sanguíneo e o sangue precisa circular. Se você passa a noite inteira imóvel e acorda direto para mais imobilidade, seu corpo entende que não precisa manter ativo o sistema circulatório sexual. Durante a noite, seu sistema cardiovascular opera em modo de descanso. A frequência cardíaca diminui, a pressão arterial se reduz e a circulação periférica fica mais lenta. Ao acordar, é fundamental reativar esse sistema de forma gradual e específica. Os exercícios matinais não apenas melhoram sua condição física geral, mas têm impacto direto na capacidade de manter ereções firmes e duradouras.
A anatomia peniana é composta principalmente por 3 estruturas cilíndricas, 2 corpos cavernosos laterais e um corpo esponjoso central. Durante a ereção, essas estruturas se enchem de sangue através de um complexo mecanismo neurovascular. O exercício físico matinal estimula a produção de óxido nítrico, substância fundamental para o relaxamento da musculatura lisa vascular e, consequente, vasodilatação. Além do aspecto vascular, os exercícios matinais ativam o sistema nervoso simpático de forma controlada, melhoram a sensibilidade dos receptores hormonais e estimulam a produção de neurotransmissores relacionados ao bem-estar e desejo sexual. A testosterona, principal hormônio sexual masculino, tem seus níveis naturalmente mais elevados pela manhã e o exercício potencializa essa disponibilidade. Exercício número 1. Contração do músculo pubococcígeo. Este exercício fortalece o músculo responsável pela firmeza das ereções e controle ejaculatório. O músculo pubococcígeo forma parte do assoalho pélvico e é fundamental para a função sexual masculina. Quando contraído durante a ereção, ele comprime as veias que drenam o sangue do pênis, mantendo a rigidez. Para executar corretamente, contraia o músculo que você usaria para interromper o jato de urina. Mantenha a contração por 3 segundos, depois relaxe completamente por 3 segundos. Repita 15 vezes. Durante a execução, certifique-se de que apenas os músculos do assoalho pélvico estejam sendo contraídos. Não contraia abdômen, glúteos ou coxas simultaneamente. A respiração deve permanecer normal durante todo o exercício. Com o tempo, você pode aumentar progressivamente o tempo de contração até 10 segundos. Este exercício deve ser feito diariamente, preferencialmente pela manhã, quando os níveis hormonais estão mais favoráveis. Os resultados começam a aparecer após 4 a 6 semanas de prática regular. Exercício número 2. Respiração diafragmática com ativação do óxido nítrico. A respiração profunda e controlada aumenta a oxigenação sanguínea e estimula a produção de óxido nítrico, molécula essencial para a vasodilatação. Além disso, a respiração diafragmática ativa o sistema parasimpático, reduzindo os níveis de cortisol e favorecendo a função sexual. Deite-se ou fique em pé confortavelmente. Coloque uma mão no peito e outra no abdômen. Inspire lentamente pelo nariz por 4 segundos, certificando-se de que apenas a mão do abdômen se mova, indicando que você está respirando com o diafragma. Mantenha o ar nos pulmões por 4 segundos. Expire lentamente pela boca por 6 segundos, como se estivesse a soprar uma vela distante. Durante a expiração, contraia levemente os músculos abdominais para esvaziar completamente os pulmões. Repita esse ciclo 8 vezes. Este exercício não apenas melhora a oxigenação tecidual, mas também reduz a ansiedade de desempenho e melhora a concentração. A prática regular desta técnica respiratória pode aumentar significativamente a qualidade das ereções. Exercício número 3. Circulação pélvica com marcha estacionária. Este movimento simples, mas eficaz, melhora a circulação na região pélvica, ativa os músculos do baixo ventre, ajuda a impulsionar o sangue para o pênis naturalmente. A marcha estacionária também estimula o retorno venoso e ativa a musculatura que suporta a função erétil. Fique de pé com os pés afastados na largura dos quadris. Flexione os joelhos alternadamente como se estivesse marchando no lugar. Levante cada joelho o mais alto que conseguir confortavelmente, tentando atingir a altura do quadril. Mantenha as costas eretas e balance os braços naturalmente. Execute este movimento durante 1 minuto completo. Para potencializar os resultados, contraia conscientemente os músculos abdominais e do assoalho pélvico a cada elevação de joelho. Respire profundamente durante todo o exercício, inspirando quando levantar o joelho direito e expirando quando levantar o esquerdo. Este padrão respiratório sincronizado maximiza a oxigenação e melhora a coordenação neuromuscular. A marcha estacionária tem efeitos imediatos na circulação periférica. O movimento rítmico das pernas ativa as bombas musculares venosas, facilitando o retorno do sangue ao coração e melhorando a circulação arterial subsequente. Além disso, este exercício estimula a liberação de endorfinas, neurotransmissores que melhoram o humor e reduzem a ansiedade. É importante entender que esses exercícios não substituem tratamentos médicos quando há disfunção erétil estabelecida, mas são fundamentais para a prevenção e manutenção da saúde sexual. A execução consistente desses 3 exercícios matinais pode resultar em ereções mais firmes, maior controle ejaculatório
aumento da libido e melhora da energia geral. Os benefícios começam a ser percebidos entre a segunda e terceira semana de prática regular. Alguns homens relatam melhora na qualidade das ereções matinais já na primeira semana. O mais importante é a constância. Prefira fazer os exercícios diariamente por 5 minutos do que, ocasionalmente, por períodos mais longos. A sequência ideal é executar primeiro a respiração diafragmática, para oxigenar o organismo, depois a marcha estacionária para ativar a circulação e, finalmente, as contrações do músculo pubocoxígeo para fortalecer especificamente a musculatura relacionada à função erétil. Esta ordem maximiza os benefícios de cada exercício. Lembre-se que a função sexual está intimamente relacionada à saúde cardiovascular geral. Homens com boa condição física tendem a manter atividade sexual satisfatória por mais tempo. Estes exercícios matinais são um investimento não apenas na sua vida íntima, mas na sua saúde geral e longevidade. Além dos exercícios específicos, mantenha hábitos saudáveis como alimentação equilibrada, hidratação adequada, sono de qualidade e atividade física regular. A combinação desses fatores cria um ambiente hormonal e vascular favorável para a manutenção da potência sexual ao longo dos anos. Sua potência sexual não se perde de repente. Ela se enfraquece na rotina. E se sua rotina não inclui ativação, movimento e oxigenação, seu corpo começa a se desligar sem que você perceba. Esses 3 exercícios não são só físicos. São uma declaração de autocuidado, uma mensagem que você dá ao seu corpo. Estou aqui, me importo com você, não vou deixar você se apagar. Você se anima a experimentar? Faça amanhã mesmo. Escreva ativo se for fazer. Já faço se já tem sua rotina. E mostre-me se quiser que eu demonstre em vídeo ou animação esses exercícios para melhor compreensão da técnica correta. Agora vamos falar dos 3 erros mais perigosos que homens acima de 60 anos cometem e que destroem silenciosamente suas ereções. Estes não são apenas hábitos ruins, são verdadeiras armadilhas que seu próprio corpo cria e que você alimenta sem perceber. E o pior de tudo é que parecem inofensivos, normais, até mesmo aceitos socialmente. Mas quando você compreende o impacto real que eles têm na sua circulação, nos seus hormônios e na sua energia sexual, vai entender por que tantos homens simplesmente desistem da sua sexualidade, achando que é normal da idade. Não é normal, é consequência de escolhas diárias que podem ser mudadas a partir de hoje. Erro número 1: consumo de álcool à noite. Mesmo que seja apenas uma cerveja ou uma taça de vinho. Este é provavelmente o hábito mais subestimado e perigoso para a função sexual masculina após os 60 anos. Muitos homens consideram o álcool um relaxante inofensivo, uma forma de desestressar após um dia cansativo. A realidade é completamente diferente. O álcool é um depressor do sistema nervoso central que interfere diretamente nos mecanismos neurológicos responsáveis pela ereção. Quando você consome álcool, especialmente no período noturno, ele suprime a fase REM do sono, exatamente o momento quando ocorrem as ereções espontâneas que mantêm o tecido peniano saudável e oxigenado. Além disso, o álcool diminui significativamente a produção de testosterona. Estudos demonstram que mesmo quantidades moderadas de álcool podem reduzir os níveis de testosterona em até 25% nas primeiras horas após o consumo. Essa redução é ainda mais pronunciada em homens mais velhos, que já têm naturalmente níveis mais baixos deste hormônio fundamental. O mecanismo é complexo, mas bem documentado. O álcool estimula a produção de cortisol, hormônio do estresse que inibe diretamente a síntese de testosterona. Simultaneamente, ele interfere na função hepática, órgão responsável pelo metabolismo hormonal. O fígado, ocupado em processar o álcool, reduz sua capacidade de metabolizar estrogênios, levando a um desequilíbrio hormonal desfavorável. Mas os efeitos não param por aí. O álcool causa vasoconstrição periférica, reduzindo o fluxo sanguíneo para extremidades, incluindo os órgãos genitais. Ele também interfere na sensibilidade dos receptores de óxido nítrico, substância essencial para o relaxamento da musculatura lisa vascular e, consequente, ereção. A longo prazo, o consumo regular de álcool pode levar à neuropatia periférica, condição que afeta os nervos responsáveis pelas sensações genitais e reflexos eréteis. Muitos homens relatam diminuição da sensibilidade peniana após anos de consumo regular de álcool, mesmo em quantidades consideradas socialmente aceitáveis. O que fazer? Substitua o álcool por
Alternativas naturais que realmente promovam relaxamento sem comprometer sua função sexual. Chá de gengibre com cúrcuma possui propriedades anti-inflamatórias e melhora a circulação. Água morna com limão ajuda na desintoxicação hepática e melhora a digestão. Infusão de passiflora tem efeitos calmantes, naturais sem interferir nos hormônios sexuais. Chá de melissa é outra excelente opção, com propriedades relaxantes que não comprometem a qualidade do sono REM. Se você sente necessidade de algo mais substancioso, experimente leite dourado, leite vegetal morno com cúrcuma, gengibre e uma pitada de pimenta preta. Esta combinação tem propriedades anti-inflamatórias e melhora a circulação, sem os efeitos negativos do álcool. Erro número 2. Passar horas sentado sem se mover. Este é um dos maiores inimigos da vida sexual masculina e também um dos mais invisíveis. Depois dos 60, muitos homens passam grande parte do dia sentados diante da TV, computador, no carro, na mesa após as refeições ou na cama antes de dormir. Essa imobilidade prolongada tem efeitos devastadores na circulação e na função sexual. A posição sentada por períodos prolongados comprime diretamente a região perineal, área entre o escroto e o ânus onde passam artérias, veias e nervos fundamentais para a função erétil. Essa compressão reduz o fluxo sanguíneo arterial para o pênis e dificulta o retorno venoso, criando um ambiente de má oxigenação tecidual. Além da compressão mecânica, a imobilidade prolongada leva à estagnação do sangue nas extremidades inferiores. O sistema circulatório depende do movimento muscular para impulsionar o sangue de volta ao coração. Sem esse estímulo, ocorre pooling venoso, reduzindo o volume sanguíneo disponível para irrigar adequadamente os órgãos genitais. A temperatura também é um fator crítico. A posição sentada aumenta a temperatura escrotal, prejudicando a produção de testosterona e a qualidade espermática. Os testículos precisam de temperatura 2-3 graus, abaixo da corporal para funcionar adequadamente. O superaquecimento crônico pode levar à atrofia testicular e redução significativa da produção hormonal. Pesquisas recentes demonstram que homens que permanecem sentados por mais de 4 horas consecutivas têm risco 50% maior de desenvolver disfunção erétil em comparação àqueles que se movimentam regularmente. O mecanismo envolve não apenas fatores circulatórios, mas também alterações na sensibilidade à insulina e inflamação sistêmica. A posição sentada prolongada também afeta negativamente a postura, criando tensões na região lombar e pélvica que podem interferir na inervação dos órgãos sexuais. Músculos tensos ou encurtados na região do quadril podem comprimir nervos importantes para a função sexual, reduzindo a sensibilidade e os reflexos eréteis. O que fazer? Implemente a regra dos 30 a 45 minutos. A cada período de 30 a 45 minutos sentado, levante-se e caminhe por pelo menos 3 minutos. Durante essa pausa, faça agachamentos suaves ou alongamentos simples. Se possível, use uma cadeira ergonômica que não pressione o períneo ou considere uma almofada específica que reduza a pressão na região. Exercícios de alongamento específicos podem ser feitos mesmo durante o trabalho. Elevação de joelhos, rotação de quadris, flexão lateral do tronco e respiração profunda podem ser executados a cada hora. Se você trabalha em casa, considere um desk em pé por algumas horas do dia, alternando entre as posições sentada e em pé. Movimento é circulação, e sem circulação não há ereção. Esta é uma verdade fisiológica incontestável. Seus hábitos diários estão moldando sua capacidade sexual futura. Cada escolha de permanecer imóvel é uma escolha de reduzir sua potência sexual. Erro número 3. Pensar que o sexo acaba com a idade. Este é o mais prejudicial de todos os erros, porque não é físico, é mental. Muitos homens mais velhos internalizam a crença de que, na sua idade, já não é necessário ter vida sexual ativa. Pensamentos como, na minha idade, isso não é mais importante. Não tenho parceira. Para que me preocupar? Ou, isso é coisa de jovem, são extremamente destrutivos. Esse pensamento repetido silenciosamente apaga a libido de forma progressiva. O cérebro é o principal órgão sexual masculino. Quando você mentalmente desiste da sua sexualidade, envia sinais neurológicos que reduzem a produção hormonal, diminuem a sensibilidade genital e enfraquecem os reflexos sexuais. A neuroplasticidade funciona em ambas as direções. Assim como é possível treinar o cérebro para melhorar funções cognitivas, também é possível
condicioná-lo a suprimir funções sexuais através de crenças limitantes. Quando você constantemente pensa que não precisa mais de sexo, seu cérebro interpreta isso como uma instrução para reduzir os recursos destinados à função sexual. O corpo continua produzindo testosterona, mantendo capacidade de fluxo sanguíneo e preservando a inervação genital. Mas se sua mente desiste, o corpo gradualmente obedece. A sexualidade não tem data de validade. Ela só se oxida quando você a ignora, quando para de nutri-la com atenção, cuidado e expectativas positivas. Estudos longitudinais demonstram que homens que mantêm atividade sexual regular, após os 60 anos, têm melhor saúde cardiovascular, menor incidência de depressão, melhor função cognitiva e maior expectativa de vida. A atividade sexual não é apenas prazer, é medicina preventiva. A autoestima sexual também desempenha papel fundamental na manutenção da função erétil. Homens que se percebem como seres sexuais ativos tendem a cuidar melhor da sua saúde geral, mantêm hábitos mais saudáveis e procuram tratamento mais precocemente quando surgem problemas. O que fazer? Primeiro, reconheça que a sexualidade é um direito seu, independente da idade. Segundo, mantenha a conexão consciente com seu próprio corpo através de autoexploração respeitosa, massagens na região genital, exercícios de respiração focados na região pélvica e atividade física regular. Terceiro, cultive fantasias e pensamentos sexuais saudáveis. Não é necessário ter parceira para manter a mente sexual ativa. A imaginação sexual estimula os mesmos circuitos neurológicos que a atividade sexual real, mantendo vivos os reflexos e a produção hormonal. Reflexão final desta série. Suas ereções não são só sexo, são saúde cardiovascular, equilíbrio hormonal, energia vital. Mantê-las não é vaidade, é dignidade. Depois dos 60, cada escolha conta. O que você faz ao acordar antes de dormir, o que come, o que pensa, tudo isso constrói ou destrói sua potência sexual. E hoje você sabe como mudar. Essa informação ressoou com você? Deixe um sim se vai eliminar pelo menos um desses erros. Um sim se já tinha notado algum, mas não sabia que afetava suas ereções. E comente quero mais se desejar uma nova série sobre alimentos, suplementos ou estratégias para homens mais velhos. Se conhece um homem mais velho que precisa ouvir isso, compartilhe este conteúdo. Talvez ele não diga, mas precisa saber que sua sexualidade ainda pode ser plena e saudável.